Estou na Confederação Brasileira de Canoagem há cerca de 2 anos como supervisor. Eu pratico canoagem basicamente desde 2005, 2006, incentivado por um amigo de trabalho que me chamou para um passeio de caiaque duplo aqui em Santos, na Baía de Santos, e acabei me apaixonando e acabei evoluindo como atleta, participando de campeonatos. Cheguei a participar de um campeonato mundial e hoje cheguei a ser o supervisor da canoagem oceânica, que é quem rege a modalidade a nível nacional. A modalidade que eu comando hoje e pratico também é a canoagem oceânica. É uma canoagem focada no mar, em disputas de maratonas de longa distância em mar aberto. A gente sempre costuma dizer que quanto pior o mar tiver, melhor é para nós, porque mais rápido a gente vai estar desempenhando em cima das ondulações e vento. Na canoagem oceânica é usado o caiaque oceânico ou o surf ski, que hoje é a embarcação atual mais rápida e mais segura que nós temos aí a nível mundial. Em aproximadamente 1942, o que eu tenho de referência nos álbuns de família, meu avô, Armênio Camargo Santos, era praticante de remo, né? E pelos clubes que tinham aqui em Santos, o Vasco da Gama, o Clube Regata Santista e o Saldanha da Gama. E antigamente, quando era praticado lá na ponta da praia, era uma outra época que a gente ainda não tinha muitas embarcações de grande porte, não tinha um tráfego tão intenso no canal do Porto de Santos como a gente tem hoje. Então favorecia a prática do remo, né? O remo, que é aquele que você vai de costas, né? Numa embarcação que na época era chamada de canoe, uma embarcação de remo focada em mar, né? Em água um pouco mais agitada, mas não tão quanto a gente tem hoje. E a diferença basicamente do remo para a canoagem é que, apesar do nome do termo remo ser utilizado nas duas, o remo hoje é uma modalidade olímpica, que é o remo olímpico, e o remo ele somente na canoagem é utilizada como um instrumento para se locomover, né? Na verdade, o remo tem o remo de 2 pás, que é o de caiaque, e o remo de 1 pá só, que é o da canoa. Então a canoagem ela é um pouco diferente, com diversos tipos de embarcações que são utilizadas hoje. Bom, a canoagem, quando a gente está falando de caiaque, a gente, independente do número de tripulantes no caiaque, 1 ou 2, a gente utiliza um remo de pá dupla, que são 2 pás. Então a remada você faz sempre o lado direito e o lado esquerdo, o lado direito e o lado esquerdo. E a canoa, seja ela de velocidade, ou a canoa havaiana, ou até mesmo stand-up, ele usa o mesmo formato de remo, que é um remo de 1 pá só, que na verdade você vai estar remando somente com 1 pá de um lado, o lado direito, o lado direito, o lado direito, e depois você faz uma contabilização na sua cadência e você muda para o lado esquerdo, fazendo a troca de mãos, e é somente utilizado 1 pá de um lado só. Bom, os acessórios de segurança, hoje em dia, dependendo da modalidade que ela for praticada, cada uma vai ter uma peculiaridade. Na canoagem oceânica, o que a gente utiliza de itens obrigatórios de segurança, primeiramente é o colete salva-vidas, depois os caiaques oceânicos, que são os que têm um cockpit, naquele que você entra com o corpo dentro e ele fecha basicamente suas pernas até a cintura, você precisa utilizar uma saia anti-respingo. Na verdade, a saia ela é como se fosse um tampão de neoprene ou de nylon, qual fica na sua cintura e ela fecha a borda da embarcação, evitando que entre água. Ainda na canoagem oceânica, a gente tem a embarcação surf ski, ela por ser aberta, você não tem como colocar essa saia. Então o item obrigatório de segurança é um lash. Lash é uma palavra em inglês que vem, a tradução livre é uma cordinha, uma coleira, algo que prende a embarcação ao corpo do canoísta. Algumas outras modalidades, como a canoagem slalom, que ela é praticada em canal de corredeira, os canais geralmente são artificiais ou não, como podem ser naturais, o item obrigatório de segurança é o capacete, para que se o canoísta virar de cabeça para baixo, ele não tem o risco de bater a cabeça numa pedra e de repente ficar desacordado ou ter algum ferimento mais grave. Dando sequência nos equipamentos de segurança obrigatórios, o rafting, que é uma modalidade praticada em rios,
Ela, apesar de não ser uma modalidade olímpica, ela é uma modalidade que atrai muita gente pelo lazer, o esporte de aventura, né, vamos dizer assim. Ela tem como obrigatoriedade também o capacete, como eu havia dito, o colete salva-vidas e algum calçado de borracha, como uma bota, uma sapatilha, um croque, né? Algo que a pessoa, se ela cair dentro do rio, ela não vai ter problema nas pedras de se machucar ou escorregar. Alguns acessórios podem virar itens de segurança, que seria, por exemplo, um óculos de sol, um protetor solar, um boné ou uma viseira, uma camisa de manga comprida para você não ter uma desidratação, ter alguma exposição ao sol, você ter sempre hidratado, ter de repente um telefone celular num caso de emergência para entrar em contato e, obviamente, se você está no esporte de água, você saber nadar é fundamental. As 12 modalidades da canoagem brasileira hoje são as olímpicas: canoagem velocidade, canoagem slalom e a paracanoagem, e as modalidades não olímpicas, que são a canoagem descida, a maratona, a oceânica, a onda, o caiaque polo, o rafting, o freestyle rodeio e a vaa, e também a canoagem tradicional. A vaa, também conhecida como canoa havaiana, ela é uma das modalidades mais populadas em termos de tripulação. Ela pode chegar até 12 tripulantes numa canoa chamada catamarã, né, onde se juntam duas canoas que vão 6 de cada lado. O rafting também tem, acho que, se não me engano, de 6 pessoas, de 4 a 6 pessoas. No demais, todas as outras modalidades vão ser individuais ou duplas. Hoje, a canoa havaiana, ela em Santos, é a modalidade que mais se disseminou, porque hoje você tem aí basicamente 4 ou 5, se não me engano até mais, bases de canoa que dão aulas. Então você consegue colocar de 6 a 12 remadores com diversas saídas durante o dia. Então, basicamente, a pessoa só precisa se dirigir até o local, porque essas bases dispõem de remo, colete salva-vidas e das canoas propriamente ditas. Então você paga uma mensalidade e acaba fazendo a prática da canoa havaiana sem necessitar do equipamento, que por muitas vezes um equipamento bom acaba sendo caro, então dificilmente você vai deixar de praticar por não ter, né? Então essas bases, essas aulas de canoa acabam populando bastante. E hoje Santos acho que é o maior polo no Brasil na prática da canoa havaiana. Foi aonde o esporte começou, entrou no Brasil por Santos. O Fábio Paiva foi o precursor, foi quem trouxe a primeira canoa do Havaí. E depois disso veio se disseminando e hoje aí é o esporte talvez mais populado em Santos.